Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Jesus nos abençoe e nos encontre em paz. Até hoje, a nossa humanidade ainda não tem o conhecimento exato do que representa para a nossa história e do que representou a descida angélica do nosso Cristo planetário, que durante muito tempo precisou reduzir aos poucos o seu nível natural de vibrações elevadas, até o momento em que pudesse se ajustar a um perispírito da nossa humanidade, que foi agregado das mais excelentes substâncias e elementos para receber o seu espírito. Esta descida angélica e a vinda do Cristo estava previsto há muitos e muitos milhões de anos, antes que a nossa humanidade existisse, tivesse sido criada. Não foi à toa que ele respondeu aos fariseus quando disse em um debate no templo: Abraão exultou com o meu dia. E os fariseus retrucaram: ainda não tens 50 anos e conhecestes Abraão? E Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Está em João no seu Evangelho. Antes que Abraão existisse, eu sou. Somente o Espiritismo, com as revelações e as mensagens, o conhecimento e a cultura, o complemento do cristianismo, que Jesus não teve condições de revelar em sua época, quando disse aos apóstolos, despedindo-se deles: tenho ainda muitas coisas a vos revelar, mas vós não podeis compreender agora. Quando vier o Espírito de verdade, que o meu Pai vos enviará em meu nome, ele vos revelará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que eu vos tenho dito. Então Jesus, neste momento, não falava dele, falava do Cristo. Antes que Abraão existisse, eu já sou o governador deste planeta. Eu já sou o Cristo planetário. Lacordaire, na Revista Espírita, escreve, e Allan Kardec publica, que Cristo é um arcanjo que há bilhões de anos já estava no seio divino e a sua função primordial é cumprir e executar a vontade de Deus, sem nenhuma falha, sem nenhuma alteração. E este ser, detentor de um amor que não podemos compreender ainda, recebeu o pedido de Deus, o convite, para trazer a nós uma parcela, uma gota desse amor infinito e vivê-la entre nós, ensinando-nos por palavras, por atos e por pensamentos. Como é que devemos trilhar o nosso caminho, até que um dia os nossos espíritos, em um determinado grau de purificação moral e espiritual, possam se amar uns aos outros, sem outra condição, amar. E quando, naquela noite
Ele nasceu, segundo Lucas, a espiritualidade mandou um recado em 3 pequeninas frases. Recado que foi dado por um coral de anjos. Coral de anjos é a origem do nosso gosto por corais, por cânticos. Quando Jesus, nas trevas do terremoto, da escuridão, da tempestade, do vento, da chuva, na crucifixão, libertou-se e pronunciou a última frase: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Abriu-se um portal no mundo espiritual, em outra dimensão, e um coro de anjos estava apto para entoar cânticos de louvor, de beleza que ainda não conhecemos, de harmonia que as nossas notas musicais ainda não compreendem, não abarcam. E esse coral dava início a uma festa, comemorando o retorno vencedor do Cristo planetário às regiões celestes. Enquanto isso, aqui na Terra, nós corríamos para lá e para cá com medo da tempestade, da escuridão, em plena 15 horas da tarde. A terra tremia, o vento deslocava tudo na sua sanha, na sua velocidade. E as pessoas com medo diziam: oh meu Deus, o que será de nós? Agora que crucificamos o ungido de Deus, começaram a se arrepender. Então, quando Jesus retorna, o coro de anjos inicia as primeiras canções. Quando Jesus vem buscar Maria, a sua mãe, em Éfeso, onde ela vivia com João, o evangelista. Toma nos seus braços, ela cai desmaiada, é desligada do corpo, acorda, e quando acorda, o que ela ouve? Um coro de anjos celestes cantando harmoniosas peças musicais. Quando Jesus veio buscar Maria de Magdala, que morreu com hanseníase, pelo seu trabalho de amor às crianças, filhas dos hansenianos, e lá contraiu a doença, e veio para Éfeso a pé, para se despedir de Maria e de João. Quando Maria de Magdala acordou já no mundo espiritual, o que ela ouve? Um coro de anjos, entoando cânticos de louvor e de amor. Quando Paulo de Tarso foi decapitado, ele teve que encorajar o soldado, porque o soldado tremia sem coragem de descer a espada. Eram soldados novos, porque os soldados de mais patente se excusaram para não cumprir a missão. Nero havia decretado que antes que amanhecesse o dia da reinauguração do circo, levasse um prisioneiro pela Via Ápia, a principal de Roma, e distante da cidade, desse enfim no corpo. Então, os soldados que estavam acostumados a fazer a vigília na prisão domiciliar de Paulo, e quando todos iam embora, pediam a Paulo um favor para um parente, para um sobrinho, para um primo, para a mãe, para o pai, para o filho, que estavam doentes gravemente. E Paulo, então, impunha as suas mãos sobre o soldado que pensava nos seus parentes enfermos. E no outro dia, quando o soldado chegava lá, eles estavam curados. Então havia uma disputa para ficar de plantão na prisão domiciliar de Paulo, para levar aquele bilhetinho cheio de nomes para poder favorecer com amor a cura. Então, os soldados que foram os novatos que não puderam se excusar.
E aí Paulo teve que encorajar o soldado dizendo: cumpre o teu dever, eu te perdoo, eu não tenho nada contra ti, não guardo rancor. Oro a Deus por ti, cumpre o teu dever. E baixou a cabeça. E quando foi decapitado, que acordou, viu Ananias. Depois começou a ver os amigos que já tinham morrido, Barnabé e outros, que foram chegando para saudá-lo. E de repente, aquela música baixinha que foi aumentando, 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 era um coral de anjos para receber o espírito de Paulo. Então vocês já viram que esse gosto que nós temos por coro, por música, nos trabalhos espíritas, não é de agora, vem de muito longe. Porque todos apreciamos o cântico melodioso, mavioso, que toca nossas almas. É claro que lá nesses coros de anjo não havia nossa irmã soprano com essa voz maravilhosa, mas devia ter algumas outras vozes de crianças. Imagina um coro de crianças angelicais. Então, quando Jesus nasceu naquela noite inesquecível, um coral de anjos cantou o recado que Deus mandava para nós. Eram 3 frases. Primeiro, foi até cantada aqui, agora in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas. É a fé, a base de tudo. Temos que crer em Deus e glorificá-lo com o nosso comportamento, a nossa fé. A fé raciocinada e operosa. Porque Tiago escreve que a fé sem obras em si mesma é morta. É a fé proativa. Então, o primeiro cântico dos anjos, glória a Deus nas alturas. É o primeiro recado. O segundo recado, paz em toda a terra. É a fraternidade. Então, nós temos a fé e a fraternidade. E o último recado é a caridade. Boa vontade para com todos os homens. Então, inaugurando e marcando o nascimento de Cristo, de Jesus na terra, vieram de Deus 3 pedidos para nós, que representam o suprassumo da missão de Jesus. Espalhar a fé em Deus, dar as orientações para a fraternidade e o amor entre todos os homens e estabelecer o clima de paz em todas as nações da terra. E desde essa noite, nós estamos trabalhando em cada existência, no nosso coração e na nossa mente, o nosso comportamento, o nosso reajustamento, a nossa reeducação. E é para isso que o comando da Igreja Católica Apostólica Romana, por volta do século VIII, começou a estabelecer que a cristandade deveria comemorar, na data mais importante do paganismo, a noite de 24 para 25, que era a festa do sol invencível. Os romanos amavam esse dia, ninguém trabalhava, já era feriado, e todos se dedicavam a homenagear, porque era o solstício do inverno. Era a noite mais longa que dava aquele desespero, a noite mais longa do ano. Mas, por mais demorada e assombrosa que fosse a noite duradoura, de repente o sol começava a surgir e de maneira invencível eliminava a escuridão e iluminava a terra. Era a festa do solis invencível. Então, esta festa pagã foi adaptada e aos poucos o cristianismo que se ampliava no mundo foi substituindo pelas comemorações
do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é a concretude orgânica do Espírito do Cristo em uma única existência na Terra para nos trazer a mensagem reveladora da vontade de Deus para a nossa felicidade. Existe uma palavra que pode resumir todos os versículos e capítulos dos 4 evangelhos, todos os capítulos e versículos dos Atos dos Apóstolos, todos os capítulos e versículos das cartas de Paulo e do Apocalipse, também da carta de Tiago, as 4 cartas de João, as três cartas de Pedro e a carta de Judas Tadeu. Todo o Novo Testamento, com todos os seus capítulos e versículos, pode ser resumido em apenas uma palavra. Palavra que, quando Jesus abriu a boca e deixou que sua voz transmitisse os recados divinos, pronunciou e a terra tremeu, a humanidade estremeceu. Esta palavra, no nosso português, é amor. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso querido Lázaro escreve: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Então, a nossa mensagem de Jesus é o amor. E todos os anos, a família cristã tem a data máxima do calendário religioso católico, que também é adotado pelos espíritas, pelos umbandistas, pelos protestantes, e até outros templos de outras localidades da Terra, como os templos budistas, participam desta noite, abrindo seus templos, suas casas, para o culto a Deus, para a oração. O nascimento de Jesus é a festa da família, por excelência. A festa da família cristã. Aqui em Brasília, há um detalhe diferente de todas as capitais do Brasil. É que aqui estão reunidos pessoas de todos os estados do Brasil e de várias cidades do interior, que aqui estão estabelecidas há décadas. E é uma grande honra para os nossos irmãos e parentes, conhecidos, amigos e aparentados, que vivem no interior, viajar em dezembro para vir passar o Natal em Brasília. E eles dizem isso com orgulho, com uma alegria. Eu vou passar o Natal na casa da minha tia, que mora em Brasília. E vem para cá. Então, a festa é da família. A família que é a base para receber espíritos em evolução. Para cada existência na matéria, nós recebemos uma mãe, um papai, uma casa, às vezes irmãos, e uma família. E a família cristã tem um dever precípuo, que é transformar a casa em que vive em lar. Lar é uma dessas palavrinhas tipicamente cristãs. Se é família e é cristã, a casa não é casa, é lar. É no lar onde nós recebemos o primeiro ensino, os primeiros exemplos, os primeiros gestos de cuidado, de carinho, de sorriso, de abraços. Quando nasce alguém na família de vocês, que sai do hospital e vai para a sua casa, quem é de nós que não corre lá para levar um presentinho e botar a criança no colo e aconchegar, e apertar e beijar? Quem de nós não faz isso? E todos nós recebemos isso quando nascemos. Então, o lar cristão precisa relembrar todo 24 de dezembro que Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho ungido, que enviou o seu arcanjo, em que ele confiou
as nossas almas, para que Ele seja o nosso pastor. E como pastor de almas, Ele foi muito incisivo. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma. É muito amor. E eu diria que assim, em muita paciência, gente. Nós vemos as notícias de hoje vêm até nós, invadem nossos celulares, as pessoas acordam, nem lavaram o rosto, já estão consultando as mensagens no celular e respondendo. E vem as notícias e nós pensamos, o que está acontecendo com a Terra? O que está acontecendo com a humanidade? Mas em dezembro, e hoje até nos tempos modernos, já em meados de novembro, começa a haver algo estranho no ambiente da Terra. A vibração obscura, assombrosa, pesada, começa a receber um influxo de pensamentos um pouco mais otimistas, um pouco mais solidários, um pouco mais caridosos. Cumprindo o recado dos anjos quando Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas, paz em toda a terra, boa vontade para com todos os homens. Então agora, a partir de meados de novembro, nós ficamos estimulados espiritualmente e moralmente a estarmos mais solidários, mais preocupados com o que está acontecendo com o outro, mais predispostos à compreensão, à tolerância, a reconciliações. Reconciliações baseadas no perdão. Quantos de nós já não ouvimos parentes e amigos dizerem, depois de quase 10 anos, eu fiz as pazes com o papai ou com a mamãe. Ou irmãos se reencontraram e se perdoaram após um grave distúrbio do caminho. Por que isso aconteceu? Porque no momento em que houve o fato gerador da dor, da mágoa, da tristeza, não foi aplicada a misericórdia. Misericórdia, que segundo os Espíritos é a lei de Deus mais utilizada em cada 24 horas para todos nós. Para todos nós. É a lei que Deus mais usa para nos auxiliar. A misericórdia. Então, quando há um conflito, quando há uma discórdia, se você que é cristão aplicar a misericórdia, não vai precisar daqui a 10, 8, 5 anos o perdão. Então, a lei de misericórdia afasta a necessidade do perdão. Só perdoa quem ficou magoado e teve que passar um tempo trabalhando aquela emoção, aquelas lembranças, para tentar compreender por que o outro agiu assim, e então estabelecer o perdão. Mas nós que somos cristãos, e além de cristãos somos espíritas, nós temos que ser mais espertos. Vamos resolver o assunto com a misericórdia, como fazia no final de sua existência, principalmente Francisco de Assis. Como fez uma pessoa que eu acho que vocês nunca ouviram falar, um tal de Estevão. Estevão teve uma misericórdia que Saulo se assustou, perdeu o equilíbrio e acabou reagindo negativamente. Era para ele reagir positivamente. Estevão, acusado, condenado com falsas testemunhas, a comando de Saulo, ele, como promotor, representando o Sinédrio, conseguiu a condenação à morte pelo apedrejamento. Ele distribuiu os convites às sinagogas de toda a Palestina e até de fora da Palestina para a cerimônia de apedrejamento daquele que ofendeu Moisés e sua lei. Mentira. Ele iniciou e comandou o apedrejamento
Os que chegavam depositavam seus mantos para Saulo, e iniciavam a sua ação. Mas quando o acusado estava moribundo, houve a informação dramática: ele é irmão da minha amada. Ele então tomou uma providência de improviso, levou para uma sala, mandou que os soldados ficassem à porta, não deixassem ninguém entrar, e ficou ele, Abigail, a sua amada, e o irmão dela, Gesiel, que era o nosso querido Estevão. E quando ele conseguiu forças para falar, Abigail apresentou: Gesiel, este é Saulo, o meu noivo. A cena: o homem que te acusou falsamente, que te condenou, que comandou e agora condenou a tua morte, era o amado da tua irmã. Saulo não sabia como olhar Estevão, mas Estevão sorriu. Sorriu e disse: este homem é de confiança. Se tu ficares com ele, estarás bem e garantida, porque a fé e a perseverança com que ele defendeu a causa de Moisés e as Escrituras mostra o quanto ele irá trabalhar quando se converter a Jesus. É uma profecia. É uma profecia. Eu não tenho nenhuma mágoa de você. E peço a Jesus que te abençoe. Para Saulo, o que Estevão estava usando? Misericórdia. E ele nem precisou perdoar o Saulo. Saulo é que fixou se julgando e só foi se perdoar muito tempo depois. É o auto-perdão que nós temos dificuldade. Então, quando nós usamos misericórdia, que é um subproduto do amor, nós afastamos a futura necessidade do perdão. Então, voltando à nossa noite, os anjos anunciaram as 3 vertentes de toda a obra de Jesus: a fé em Deus, a paz entre todos os homens e a fraternidade, e a bondade para com todos, que é a caridade. E durante todo o exercício da sua vida, ele proclamou, ele afirmou, ele exemplificou todos aqueles fatores de reeducação de nossas almas necessários a que nós nos purifiquemos moralmente, avancemos na escala evolutiva e nos tornemos cada vez mais felizes, distanciando-nos a cada existência de velhos erros, deixando de repeti-los, conquistando as virtudes contrárias a esses erros e nos transformando pela renovação, por meio da fé, do trabalho, da caridade, do amor, da convivência. E é por isso que Jesus alcançou em todo o mundo uma influência tal que neste dia 24, não apenas a cristandade modifica a sua rotina, concentra suas comemorações, os seus festejos, as suas solenidades religiosas, mas todas as outras religiões são influenciadas pela noite de Natal. Nós temos na história das guerras, a Guerra de 14, considerada a mais violenta de toda a história. E na noite de Natal, de um dos anos da guerra, talvez 13 para 14, cessaram os bombardeios, os tiros. E quando a noite caiu, no front, começaram os franceses e os aliados a ouvir lá do outro lado uma música cantada pelos soldados alemães. Stille Night.
que você conhece. No alemão, não é? Holy Night, no inglês. Noite feliz, no português. Noite feliz, noite de paz. Nasceu Jesus. E cantando. Os franceses não podemos deixar por menos. Avançaram além das trincheiras, formaram aquele grupo e começaram a cantar mais alto em francês. Noite feliz. Depois se associaram os ingleses e todos que estavam envolvidos na batalha ficaram disputando até o amanhecer qual era o grupo que cantava mais alto. Holy Night, Still Night. O Noite Feliz. A única vez que isso aconteceu na história da Terra foi devido a uma noite de Natal. E então, a festa da família cristã é uma coisa maravilhosa. Até os anjos se admiram do banquete impressionante que nós fazemos em nossas casas. Aquela mesa maravilhosa, 4, 5, 6 tipos de jantares diferentes. Os aperitivos, os salgadinhos dos mais diversos. É uma mesa que dava para alimentar uma creche inteira por vários dias, numa noite só. E as pessoas enganadas, as mulheres maquiadas, embelezadas, todos procurando uma melhor imagem para se apresentar. E no centro de tudo, Jesus. Entretanto, algumas famílias cristãs conseguem realizar esta comemoração santificada e sagrada e não convidam o aniversariante. Mas ele não fica chateado. Ele compreende que nós ainda estamos presos muito mais às coisas táteis que podemos provar, consumir. Entretanto, as famílias cristãs dedicam um tempo antes de iniciar a ceia para uma leitura do Novo Testamento, geralmente o capítulo 1 e 2 de Lucas, que narra em detalhes, naquela beleza que só Lucas sabe escrever com seu estilo, as ocorrências do nascimento de Jesus. Começando com a anunciação do precursor de Jesus, João Batista, para Zacarias, que era um sacerdote, e fora sorteado naquela tarde para entrar no templo, trocar as cinzas, botar novas brasas, acender os incensos e fazer a oração pedindo perdão e pedindo proteção pelo povo. Ele foi sorteado. E embora seja uma narrativa católica, teve uma sessão espírita. O Espírito veio, apresentou-se, deu o nome. Não era o Espírito Santo, não. Eu sou o Gabriel, que é o Espírito que mais aparece na Bíblia. Lá com Daniel, ele esteve lá com ele. Gabriel está presente tanto no Antigo Testamento como no Novo. Eu sou Gabriel, vim te avisar que a tua mulher vai engravidar. O anjo Gabriel. E já trouxe tudo prontinho. O menino vai ser homem, o nome dele é João. Só faltou trazer o CPF que o Brasil ainda não tinha inventado. Mas hoje em dia já sai na certidão de nascimento o CPF. Então você vira contribuinte. Então, desde o anúncio de João, depois o mesmo Gabriel vai falar a Maria. Salve, cheia de graças. O Senhor é contigo. Que saudação esquisita. Uma menina de 16 anos. Recatada, pura. Estranhou. Mas então ele explica a ela. Serás aquela
que receberás o Salvador, o nosso Redentor. E enquanto o sacerdote Zacarias duvidou do recado do Espírito, como vai ser isso se eu já estou em idade avançada? Duvidou ele. E o Espírito disse, vai ser como Deus mandou, e tu vai ficar mudo até o neném nascer. E ficou. Maria não. Disse, faça-se em mim a vontade de Deus. Que se faça na serva a vontade do seu Senhor. E recebeu a notícia. Isso é o planejamento da espiritualidade, porque a descida de Jesus à Terra é o maior marco da história da humanidade. Tanto que ele não coube dentro da história, ele teve que dividi-la. Antes dele, depois dele. Daí, o que nós, em casa, com os familiares, com toda aquela beleza de festa, com todo aquele banquete para a nossa alimentação, precisamos um pouquinho mais orar, pensar, falar de Jesus, pedir pela terra, pedir pelos que não têm lar, pelos que sofrem, para que a nossa noite esteja congregada com os objetivos superiores da espiritualidade, que nessa noite é uma tarefa imensa. Há mais de um século, Jesus ganhou um grande concorrente na noite de 24, Santa Claus, de um lugar tão longe que a gente nem sabe onde é, Lapônia, mas que nós conhecemos mesmo como Papai Noel. E o Papai Noel é um mega empresário. Ele colhe presentes de todos os tipos, de todas as empresas, indústrias, fábricas e comércio, para distribuir às crianças. Mas ele tem um símbolo de valor que combina com o nascimento de Jesus. E qual é esse símbolo? Quando o Papai Noel está no shopping e você leva seus netinhos ou seus filhos e eles vão correndo até ele, o que diz o Papai Noel para a criança? Como é o seu nome? Fulano. Como é que você se comportou este ano? Você foi um menino bonzinho? Você obedeceu o papai e a mamãe? Você ajudou o papai e a mamãe na casa? Como foi a sua escola? Você se deu bem com seus coleguinhas na escola? Como está o seu boletim? É um verdadeiro inquérito. E a criança vai respondendo sim, 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 o tempo todo. Então, Papai Noel, então tome o seu presente. Ele sai feliz da vida. Então, o que fica na cabeça da criança? Fica a noção de recompensa de Deus, porque para ele Papai Noel é um emissário de Deus. Recompensa de Deus pelo esforço que ele fez o ano inteiro de ser bonzinho. Ele vai criando na mente este preceito de que ser bom é premiado por Deus, que é verdade. Que é verdade. Então, pelo menos tenha essa vantagem. Mas o nosso apego às coisas, que nós queremos ganhar coisas. Se alguém vier na noite de Natal, porque é um médium equilibrado, de boas energias, e disser, vou lhe dar um presente que não tem valor material, mas vai ajudar a você no que você está sentindo. Lhe dá um abraço, faz a imposição das mãos, e você melhora. E depois você vai ver que aquele incômodo que você tinha desapareceu. Mas você fica com uma frustraçãozinha, porque não ganhou um presente. Porque nós não sabemos valorizar as coisas espirituais frente às coisas materiais. O brinquedo, o piano, a joia, a bicicleta, das famílias mais ricas, o automóvel,
a Maserati, a Ferrari. São coisas concretas. E nós estamos encarnados, ficamos presos. Mas o Natal de Jesus é um lembrete anual para que durante o ano que está se aproximando, o ano novo, alguém nasça dentro de nós. Já comemoramos o nascimento do menino Jesus, mas precisamos comemorar o nascimento de um outro ser dentro de nós, que foi lido aqui na mensagem preparatória. É preciso que nasça em nós o Cristo interior, o Cristo interno. Porque Jesus é uma personalidade humana, mas o Cristo é um espírito, é um amor, é uma força, é uma energia, uma mente poderosa. Então, o Cristo só pode nascer no nosso coração como Cristo interno. E a comemoração do nascimento do menino Jesus nos faz relembrar todo ano desse dever que todos temos. E, às vezes, o amor desperta em nós o Cristo de uma maneira inusitada, inesperada. Paulo de Tarso, por exemplo, quando era Saulo, pegou uma carta branca do Sinédrio e viajou para Damasco para prender Ananias e toda a sua equipe cristã e levar para Jerusalém e julgar e matar. Mas Jesus tinha outros planos. E quando ele estava perto de descer para Damasco, no deserto, o sol a pino, Jesus aparece, mais brilhante que a luz do sol no deserto. Cega Saulo e faz a célebre pergunta: Saul, Saul, por que me persegues? Quem és, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. Como disse aí na leitura, não tem condenação, não tem reprimenda, não chama Saulo disso e daquilo. É um pai carinhoso falando com o filho que está fazendo besteira, para reeducá-lo. Então, para Paulo, Cristo nasceu ali no deserto, naquele sol do meio-dia, quando Jesus apareceu e conversou com ele. Por quê? Porque a pergunta de Saulo, a última, já é entrega total. Senhor, o que queres que eu faça? Foram 30 anos de que queres que eu faça. 30 anos. E se tornou o maior bandeirante do Evangelho. E graças a Paulo, o Evangelho não se perdeu com a destruição de Jerusalém e do templo. Porque já estava espalhado em todo o mundo mediterrâneo por Paulo. Maria de Magdala, que vivia uma vida materialista, sensualista, e era poderosa, era rica, recebia autoridades não só de Roma, do judaísmo e também do Sinédrio, que a visitavam. Quando ela escolhia entre os candidatos que iriam ficar com ela à noite. Mas isso não dava ao coração dela a paz, a alegria, a tranquilidade e o amor. Mas era lógico, ela procurava o amor nos outros. Mas quando ela ouviu Jesus falar do amor em nós, ela foi se entrevistar com ele. E quando ela entrou, bastou uma palavra de Jesus, que já deu um choque de iluminação em Maria. Maria, daquele jeito que só ele sabia falar. Ela contou todos os seus dramas, como se ele não soubesse. Ele disse: Maria, ama. Eu quero amar. Eu queria ser mãe, queria ter um lar. Maria, aos olhos de Deus, quem é maior? A mãe que ama os filhos do seu ventre ou a mãe que ama os filhos dos ventres das outras mães? Ela entendeu. E foi ser a mãe das crianças, filhas dos rancenianos do vale. E foi lá que ela adquiriu a ranceníase. Zaqueu era um publicano, um cobrador de pequenas taxas.
Mas ele soube que ia entrar em Jericó Jesus, e só havia uma passagem. E o povo estava inteiro lá e ninguém arredava a pé. Eu também não arredaria. Se vier Zaqueu, não, fica aí que eu estou aqui na frente. Ninguém ia arredar. Então ele subiu numa figueira brava, chamada na Bíblia de sicômoro. Subiu, porque o sonho dele era ver Jesus passar. Só que ao Jesus passar embaixo da figueira, disse: Zaqueu, desce já daí, que convém que eu me hospede na tua casa. Sabia até o nome dele. Ele se largou do galho e foi correndo fazer o almoço. E se transformou em um seguidor de Jesus. Então, se Jesus nasceu em 24 de dezembro, para Zaqueu, Cristo nasceu naquela manhã em que ele passou ali naquela ruazinha de Jericó. E para a mulher samaritana, Jesus fez questão de atravessar pela Samaria. Ele ia da Judéia para a Galileia, ia de Jerusalém para Cafarnaum. Era uma viagem de mais de 30 quilômetros, andando. Todo mundo dava a volta pela Pérea, que era um estado ao lado, para não passar pela Samaria, que era amaldiçoada. Mas Jesus fez questão de ir. E no meio do caminho tinha uma parada para descanso. Sol a pino era o poço de Jacó. A 900 metros, a cidade, a aldeiazinha de Sicar. Jesus, cansado, sentou-se porque o poço era coberto. E os apóstolos foram à cidade comprar o almoço. Lá vem a mulher samaritana com um cântaro. E quando ela se aproxima da beira do poço, Jesus diz: mulher, dá-me de beber? E ela, preconceituosa, ao contrário, diz: como pode tu, homem judeu, pedir a mim, mulher samaritana, que te dê de beber? Quem tinha que ter preconceito era Jesus. Ele não tinha, mas ela tinha. E ele diz: mulher, se tu soubesses quem é que te pede, dá-me de beber, tu é que me pediria, e eu te daria da água viva, que uma vez tomada, dessedenta para sempre a sede. Ela: Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha que vir aqui ao poço buscá-la. Não entendeu. A água viva que Jesus ofereceu era o amor. Mas ele muda de assunto, passa a falar de todos os segredos da vida dela, o que era uma coisa muito rara naquela época. Mulher judia, os seus segredos nem para a melhor amiga ela contava. Hoje em dia não, sai nas redes sociais os seus segredos. Pois Jesus contou todos, principalmente os companheiros. Tu já tiveste 5 homens, e este sexto que está contigo também não é teu marido. Vejo que és um profeta. E aí ela começou a correr, largou o cântaro e foi avisando a todos: tem alguém lá no poço que falou tudo da minha vida, não será ele o Messias? E veio todo mundo, cidade curiosa, né, interior. Jesus acabou ficando 2 dias lá e converteu quase todos que ali estavam. É o amor. Para encerrar, em um dos natais da década de 60, final da década de 60, início da década de 70, Chico chegou aquela noite muito cabisbaixo, parecia triste. Falou pouco, ficou em silêncio, sentou-se na sua cadeira, não tomou o lápis na mão logo, ficou quase 10 minutos orando em silêncio. Depois pegou o lápis e começou a escrever bem devagar. E parando, devagar, parando. Ele escrevia sempre rápido, tinha que puxar o papel. Demorou quase 15 minutos para escrever. E quando abriu os olhos, temos entre nós hoje um irmão que não nasceu. E começou a chorar. Quando se controlou, pegou a carta
Disse: mamãe, sou eu, o filho que a senhora deu nome, mas nunca registrou o nome. Logo que ficou grávida, ela já tinha escolhido o nome para o menino. Eu vim aqui não para reclamar, nem para condenar, mãe. Eu vim aqui para dizer à senhora que eu não tenho nenhuma mágoa. É verdade que eu sofri quando fui retirado de dentro da senhora. Mas eu tenho uma grande gratidão porque a senhora me aqueceu durante algumas semanas dentro do seu ventre. Eu me sentia tão bem. E sabe por que eu me sentia tão bem, mamãe? Porque eu amo a senhora. Clarice, que tinha vindo de Belo Horizonte, 27 anos, que não sabia nada de espiritismo, de mediunidade, nem conhecia direito o Chico. Mas naquela manhã ela nasceu com a ideia na cabeça de ir para Pedro Leopoldo. E foi. Sentou-se lá no final. E quando o Chico começou a ler e disse o nome, ela tremeu e começou a chorar. Perdeu a vergonha de quem estava do lado e começou a chorar. E Chico foi lendo a carta e ela foi chorando. E o Espírito dizendo: mamãe, eu só sofri no momento em que fui expulso do seu ventre. Mas logo depois eu recebi assistência de uns enfermeiros. Não sei se eram enfermeiros, estavam todos de branco. Eles me recolheram, me magnetizaram, me fizeram recuperar a consciência. Trouxeram outros que passaram pelo que eu passei. Juntou-nos todos e levou em grupo para um jardim de uma espécie de creche, cheio de brinquedos, de coisas de crianças. E lá tinham muitos da minha idade, do meu tempo. Eu fiquei com eles. Eles dão um nome, mãe, eles dão um nome provisório. O meu era Loriel. Um nome provisório para a criança que é rejeitada. Mas olhe, mãe, não chore tanto, não fique triste. Eu não preciso lhe perdoar, porque eu lhe amo. Nós já estivemos juntos no século XVI, em Portugal. Você me amava tanto, mãe. E eu era criança. Quando fui brincar no rio com outras crianças, a senhora se distraiu e eu morri afogado no rio. A senhora ficou tão mal que isso traumatizou seu subconsciente. E agora, quando eu vinha de novo nascer pela senhora, o medo, o pavor tomou conta. Foi por isso que a senhora me rejeitou, mãe. Olhe, ore mais, tenha fé. Eu vim lhe dizer que Deus não vai lhe mandar para o inferno. A senhora não vai ser castigada. Ela ficou assustada. Era um segredo só entre ela e Deus. Nem a família não sabia, nem a mãe, nem as irmãs não sabiam. E ele continuava: hoje eu estou bem, e sempre que eu posso, eu visito a senhora, principalmente à noite, quando a senhora sossega a mente e o coração. E eu dou ideia para você orar, mãe. E quando você capta a minha ideia e começa a orar, eu faço um carinho no seu rosto enquanto você ora. Eu ainda tenho esperanças nesta vida de ser seu filho, mamãe. Ela tinha 27 anos só. Se for permitido por Deus, eu ainda tenho essa esperança. Mas se não for possível, não se preocupe, mãe. O nosso amor é eterno. Ele nunca vai se acabar. E eu tenho certeza que se não puder agora, lá para frente, no futuro, nós estaremos juntos de novo.
porque eu tenho esse desejo e quero ser seu filho novamente. Perdoe-se, mamãe. A senhora se acusa muito. Perdoe-se. Eu oro pela senhora toda noite. E antes de ir embora, eu gostaria de pedir que Deus e esses espíritos que aqui estão lhe abençoem. Toquem o seu coração e fortaleçam na fé para que a senhora fique resistente. Porque Deus lhe ama também. Cristo lhe ama. E eu lhe amo mais do que todos. Deus lhe abençoe, mamãe. Assinado, botou o nome. É por isso que nós existimos. É por isso que nós cremos em Jesus. É por isso que nós nascemos. É por isso que nós temos filhos. É por isso que nós reencarnamos. Para sentir esse amor que esse filho tem pela mãe. Que nem precisou perdoá-la do aborto. Porque usou de misericórdia com ela. O Natal é alegria, é festa. Mas para o cristão espírita, além de alegria, de festa, de reunião, de animação, de música, de canto, o fortalecimento do amor entre a família é o mais importante de tudo. E não há ninguém no universo, para nós da Terra, que tenha a mensagem de amor mais amorosa do que Jesus. Antes de que nós existíssemos, durante a formação da Terra, no momento em que nasceu como o menino luz, o menino Deus, e até hoje, conforme ele prometeu nos evangelhos, eu permanecerei convosco até os confins dos séculos. Então o Cristo, o Jesus, o menino luz, confia em cada um de nós e continuará confiando até o dia em que cada um de nós confiarmos nele, doando as nossas vidas para ele, como fez Saulo, que virou Paulo, como fez Magdala, que virou Maria Madalena, como fez Pedro, que virou o líder do movimento cristão nascente, como fez Zaqueu, que se transformou de tal maneira que hoje é o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Para os que não sabem, Dr. Bezerra de Menezes foi Zaqueu nos tempos de Jesus aqui na Terra. Eu gostaria de ficar falando até o Natal, mas com os intervalos para ouvir o coro, certo? Mas eu já até ultrapassei o tempo, mas hoje, não é? Em nome de Jesus, hoje foi permitido eu ultrapassar 10 minutos, mas eu precisava contar essa história de amor, porque é por causa do amor que nós existimos, por causa do amor nós vivemos, por causa do amor nós nos movimentamos, por causa do amor nós estamos aqui. Então, muita paz para todos, Feliz Natal com Jesus e muito amor nos corações de todos vocês, graças a Deus.